Então, continuando, 1 Coríntios 1, eu parei aonde estava escrito que, no 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Volte no texto, se você começou a ver agora, volte no vídeo anterior e comece a ver no início do capítulo, tudo bem? Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então, porque assim, aqueles que não creem em Deus, como estava escrito no início do texto, né? Aqueles que não conhecem a Deus acham que o que a gente fala é loucura. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que isso que para eles é loucura, é muito mais forte de tudo aquilo que eles são ou fazem. Tá? Então a loucura e a sabedoria, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Entendeu? Verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Poucos eram de nobre nascimento, né? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo. Ó o fraquinho aqui, ó. Não sou muito forte, não. Deus escolheu. E a fraqueza... Aqui, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir nada às que são. Entendeu? Deus pega aquela pessoa simples da igreja, aquela pessoa simples, que se dispõe a fazer a coisa mais simples dentro da igreja, e às vezes essa pessoa, Deus dá um poder na mão dessa pessoa, a pessoa põe a mão na pessoa, no outro e cura, faz uma oração e Deus cura a pessoa, Deus ouve a oração. A pessoa vai lá, pega o óleo da unção, vai lá, unge o doente, o doente é curado, é sarado e é cheio do Espírito Santo. Entendeu? E o cara que chega com um carrão na igreja, chega com um carrão, senta nos primeiros bancos, que isso não é legal, a Bíblia adverte para não fazer isso. Mas aí o cara se acha o bambambam, o dono da igreja. Minha família ajudou a construir a igreja. Um dia eu fui numa igreja que o nome dos fundadores estava na parede, assim, escrito, com um lápis. E eles pintaram a igreja e não pintaram aquilo. Meu Deus. Tô denunciando aqui. Espero que ninguém dessa igreja veja esse comentário. Que vergonha. Nesse mundo tem cada coisa estranha. Deus envergonha as coisas que a sabedoria humana, para nós, é loucura. Eu tô rindo aqui desse fato, que realmente você vê, é bobeira. Mas você vai ver que as pessoas mais simples, as que realmente Deus acabou usando muito mais. Porque se elas são pessoas simples, elas se humilham diante de Deus. Elas vão se ajoelhar na cama para poder orar. Então, eu tenho até que contar um testemunho, que eu vi alguém dando uma mensagem na internet, foi uma mensagem curta, a pessoa dizendo, ore de joelho na tua cama, porque você se apresentando humilhado na presença de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Contou um testemunho e tal. Aquilo me encorajou tanto que eu cheguei do trabalho, eu falei pro meu filho assim, vem cá, vem aqui no quarto. Ele veio correndo, eu puxei a parte de baixo da cama,
assim, vamos ajoelhar aqui, vamos fazer uma oração para Deus com o papai. Aí a gente ficou de joelho, ele ficou assim, falei, vamos orar para Jesus. Fiz uma oração para ele, ele participou da oração. Tem 5 anos, foi muito gostoso. E uma das coisas que ele iria dormir gostoso à noite, sem ter medo. Eu coloquei ele na cama hoje e dormiu tranquilo, sem querer fugir para a cama do papai e da mamãe. Então ele foi lá, dormiu, e eu tô aqui lendo a Bíblia. Então, e ele não dormiu na nossa cama, ele foi e dormiu direto lá, não precisou levar na cama. Então ele dormiu em paz. Essa é a coisa fraca de Deus. É a fraqueza de Deus que é a coisa mais forte do que a coisa mais forte humana. O poder de tirar aquele medo da criança dormir no próprio quarto sozinha. E ele foi, deitou, dormiu, tá lá. Entendeu? Quem tem filho sabe como é que é. Tá? Vamos continuar lendo aqui. Olha, então, verso 28. Ele escolheu as coisas insignificantes deste mundo e desprezadas e as que nada são para reduzir as que nada são. Verso 29. Para que ninguém se glorie diante dele. Para que ninguém se vanglorie diante dele. 30. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, Deus teve a iniciativa de trazer Jesus Cristo aqui na Terra, através de Maria, que era virgem. Esse foi o sinal da profecia passada, que uma virgem conceberia, daria luz. E ele veio aqui, cumpriu tudo, morreu na cruz. Quando ele morreu, antes de morrer na cruz, ele disse: está consumado, está cumprido. Ele veio por iniciativa de Deus Pai, que deu seu único filho para nos salvar. Então a iniciativa foi dele. E então ele se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Ele nos justificou e também fez justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Tudo bem? Acabamos o capítulo 1. Estamos em 8 minutos. Vamos para o capítulo 2. Vamos lá. 1 Coríntios 2, verso 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Então, olha só. Então, fraqueza, temor, com muito tremor. É uma coisa que às vezes falta em muitas pessoas dentro da igreja. Essa questão de temer a Deus. Temer a Deus. Quando alguém não teme a Deus, a pessoa começa a se tornar arrogante e levanta o nariz, começa a se achar, começa a maltratar o garçom do restaurante, né? Complicado esse assunto, né? Ó, verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Então, olha só, uma coisa que é até assustadora é que o apóstolo Paulo, quando ele foi pregar, ele muitas vezes a gente vê ou
como eu estou ensinando aqui. Eu estou ensinando com palavras persuasivas, sabedoria, tal, né? Mas quando o apóstolo Paulo ele estava evangelizando, ele estava pregando sobre Jesus Cristo e consistia em demonstração do poder do Espírito Santo. Então ele pregava Jesus, é até assustador isso. Ele falava de Jesus. Então imagina, falar de alguém que não anda e tem alguém lá aqui no meio onde está pregando. Tem alguém que não anda, você vai movido de íntima compaixão em direção àquela pessoa e ora pela pessoa. De repente a pessoa está crendo no que você está falando, de repente a própria pessoa vai pedir. Lembra dos exemplos de Jesus Cristo. De repente Jesus chegava para uma pessoa e falava assim: o que você quer que eu te faça? Já pensou? Você está pregando Jesus Cristo no local, tem alguém que tem algum problema de saúde, você vai movido de íntima compaixão, como aconteceu uma vez com Jesus, estou lembrando de um texto. Aí você pergunta: o que você quer que Deus faça por você? Já pensou? A pessoa pega e fala: eu quero andar. Já pensou? Eu quero andar. E a pessoa fala com fé. Você vai e ora pela pessoa, a pessoa anda. Já pensou? Às vezes a gente ouve testemunho de pessoas que aconteceram coisas milagrosas, coisas que pela medicina era impossível acontecer e aconteceu. Às vezes ouvi falar de uma doença que de repente curou e... Olha, o poder de Deus não dá para explicar. Como a palavra de Deus diz, né? Jesus curou um cego de nascença. Você já imaginou o que é um cego de nascença? Imaginou alguém que o buraco do olho não existe, o globo ocular é fundo? Imagina a pessoa sem olho. A pessoa sem olho. E Jesus pregou, tocou e formou o olho. Já imaginou uma coisa dessa? Não é assustador? É assustador. É o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo, minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito Santo, do Espírito. Então olha como é que existe uma forma de pregar. Alguém já te ensinou, já te explicou isso? Né? Verso 5. Isso eu já li. Verso 6. Entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Deixa eu abaixar o texto aqui que eu estou no computador. Que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, qual que é a sabedoria de Deus? É você começar a fazer isso que eu estou fazendo. Começa a explicar o plano de Deus para a salvação. Né? Que eu não estava falando sobre o plano de Deus, sobre trazer Jesus Cristo, de ter a profecia que Jesus viria, que ele morreria, dizer que estava consumado, não é? Então, explicar isso tudo aí é falar da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Então, quando Jesus veio e fez tudo e cumpriu tudo, ele revelou o que para os antigos não havia sido revelado. Muitos naquela época desejaram ver e não viu quem foi Jesus. E nós, que estamos na era cristã, nós podemos ver isso. E mesmo assim, muita gente não crê. Porque não quer ter
aquele interesse de entender o que aconteceu no Velho Testamento, você tem que se colocar no lugar de alguém que estava no Velho Testamento. Quando você lê o Velho Testamento, você vê tudo aquilo, aí de repente surgiu Jesus. Isso cumpriu tudo em Jesus. Imagina como foi maravilhoso. Então é assim que nós temos que ver. É a hora que a gente começa a entender isso, falar, que legal, né? Como Deus faz as coisas, é uma sabedoria muito interessante. E Deus nos surpreende, né? Então olha só, verso 8. Nenhum dos poderosos dessa era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Então olha só, eles eram sábios aos próprios olhos deles. E eles não haviam entendido o propósito de Deus lá no passado. Eles eram simples religiosos, né? Eles faziam a religiosidade de uma forma de tradição, mas eles não entenderam o plano de Deus. Entendeu? Então quando Jesus veio, eles viram Jesus como um inimigo. Porque Jesus começou a condenar a religiosidade deles. Que eles eram que faziam aquele mas a vida deles não havia mudado. Eles não se deixavam tocar por Deus. Eles eram aquelas pessoas duras, né? Até que quando Jesus pregava com autoridade. As pessoas viam essa diferença e falavam assim, que Jesus prega com autoridade, não como os fariseus. Não como os fariseus. Porque os fariseus falavam assim de forma sem poder nenhum, sem autoridade de Deus, né? Então olha só, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, que é impressionante. E Deus preparou coisas maravilhosas, coisas que nós ainda hoje não vemos. Aí antes do meu filho dormir, aí eu falei assim, fala assim, filhinho, Jesus me salvou, eu sou de Jesus, ele repetindo, né? Eu sou uma ovelhinha de Jesus. Aí ele falou, eu sou uma ovelhinha de Jesus. Jesus me salvou, tal. Aí eu falei assim, eu vou ser como um anjinho do céu, eu vou voar, né? É que ele estava falando outra coisa sobre voar, aí eu reverti para o lado da Bíblia. Aí eu falei assim, eu vou ser como um anjo, eu vou voar. Aí eu vi assim, não, onde é que você tirou isso? Aí eu falei assim, imita o que o papai vai falar. Eu falei assim, na Bíblia diz que eu vou correr e não vou me cansar. Aí ele falou, eu vou correr e não vou me cansar. Eu vou voar como as águias do céu, voar alto como as águias do céu. Aí ele falou assim, eu vou voar alto como as águias do céu. Aí ele falou assim, isso está em Salmos. Ele falou, isso está em Salmos. Aí eu falei assim, fala mais uma coisa. Jesus vai vir sobre as nuvens do céu. Ele falou, Jesus vai vir sobre as nuvens do céu. E eu serei arrebatado. Eu subirei, voarei como uma águia. Irei ao encontro de Jesus. Eu voarei ao encontro de Jesus. Aí ele falou, eu voarei ao encontro de Jesus. Não voarei? Eu não voarei? Eu voarei. Oh meu Deus, obrigado, isso era bom. Você viu? Deus, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Nós vamos voar? Imagina, você já não teve um sonho assim, como eu gostaria de voar? Quando nós morrermos e ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo glorificado. Ou quando nós formos arrebatados, a Bíblia diz que num piscar de olhos nós seremos transformados, né? Que o próprio apóstolo Paulo ele diz que isso é um mistério, que num piscar de olhos nossos corpos serão transformados e subiremos. Então não é esse corpo físico. Na hora que Jesus aparecer no céu, nós vamos, né? Ô Jesus! E o nosso corpo, ó, pimba! Vai ser transformado num corpo como o corpo de Jesus. Porque Jesus ele não subiu, ele não teve o corpo dele mudado quando ele ressuscitou. Alguns até chegaram a não reconhecer por um tempo, né? Andaram com Jesus no caminho de Emaús, não reconheceram que era Jesus. Então imagina, Jesus estava todo dilacerado, todo cortado, chicotado, perfurado. E aí eles estavam todos tristes andando com ele, estavam andando do lado dele e não reconheceram, porque estavam com aquela visão que tiveram de Jesus todo inchado, ensanguentado, levou muita pancada, ele ficou inchado, imagina, ficou muito machucado. E até naquele filme de Mel Gibson, não chegou a mostrar tudo, porque ainda fala que além de toda aquela chicotada, ele ainda recebeu uma capa, né? E riram dele, colocaram uma capa e tiraram a capa. Agora imagina você, se não me engano teve um livro de uns médicos que explicaram o que estava o relato bíblico, né? Então imagina colocar uma capa, você todo ensanguentado, todo dilacerado, coloca uma capa, você com um coágulo de sangue, e a capa não sai, imagina como é que tiraram a capa. Foi sem amor. Jesus passou tudo isso por você. Imagina uma carne toda arrebentada, toda arranhada, cheia de coágulo de sangue, o coágulo gruda na roupa e puxaram aquilo ali. E os soldados riam e tiraram a sorte, né? Para ficar com a capa. E eles estavam rindo, né? É o rei dos judeus. Quem que vai ficar com essa capa que ficou com o rei dos judeus, né? Tiraram a sorte para ficar com a capa. Então eles estavam escarnecendo, estavam zoando, né? Zoando. Estavam tirando sarro de Jesus, né? Você acha que ele não sofreu por você? Se coloca no lugar dele, você aguentaria isso? A Bíblia diz que ele aguentou calado como ovelha. Por isso ele foi a ovelha de Cristo, de Deus. Jesus foi o nosso cordeiro pascal. Ele suportou tudo e não falou nada, ele não se defendeu. Ele não amaldiçoou as pessoas que fizeram isso com ele. E ele sofreu pra caramba, hein? É um filme até pesado de ver o filme do Mel Gibson. Faltou aquela cena. Vamos lá. Eu até perdi onde eu parei. Deixa eu parar pra ver onde é que eu parei. Então, eu parei no verso 10, né? O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Verso 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, você sabe o que está dentro de você. Mas das coisas de Deus, só o Espírito de Deus, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Então, quando você recebe o Espírito de Deus e você começa a ouvir das coisas de Deus, tua mente se abre. Entendeu?
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Entendeu? Então aí, às vezes, para aqueles que não são espirituais, que são carnais, então, quem que são os espirituais e quem que são os carnais? A Bíblia fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então, aqueles que são carnais, acho que está em Gálatas, né? Eu ainda vou ler Gálatas, vou chegar lá. Mas as obras da carne são a mentira, o falar mal, né? Que hora que você vai ver a maledicência, a fofoca, basicamente são os pecados, né? E aí tem o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, ser longânimo, né? Não se irritar facilmente, ter paz do Espírito, domínio próprio. A pessoa está te apurrinhando, você fica assim como se tivesse frio. E aí você vai e não esquenta a cabeça com a pessoa, e ainda faz uma coisa boa para a pessoa, e a Bíblia diz que é como se você estivesse colocando brasa quente na cabeça da pessoa. A pessoa fica furiosa. É o que a Bíblia ensina. Entendeu? Olha, então, quando o apóstolo Paulo estava ensinando, e quando eu estou ensinando aqui para vocês as coisas de Deus, eu espero estar ensinando para as pessoas espirituais, porque essas pessoas carnais começam a ouvir esse tipo de coisa, eles não aguentam, eles saem. Só vai ouvir a palavra de Deus quem tiver fome e sede de Deus. Porque olha aqui, delas também falamos, não com palavras ensinadas de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem é carnal, ele começa a tampar o ouvido, ele sai de perto. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Olha aqui, verso 14. Pois lhes são loucura. Olha lá, para eles são loucura. É o que eu estava falando antes, eu estava explicando antes de ler. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem gente que está dentro da igreja e é morto espiritualmente. Só pensa com a sabedoria humana, não pensa na coisa espiritual. Aí começa a descrer de algumas coisas, porque para eles são loucura. Né? Por que são loucura? Será que por não crerem, nem receber o Espírito Santo? Vocês já pensaram nisso? Por que são carnais? Por que não são espirituais? Quem não tem o Espírito. O próprio verso está explicando, verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O próprio texto está explicando. Essas pessoas não têm o Espírito Santo. Eu não vou na igreja porque... olha aquele exemplo de pessoa. Eu não vou na igreja porque, olha só, se aquela igreja fosse boa, olha aquela pessoa ali. Quando alguém dá esse tipo de desculpa, é porque uma pessoa que não quer saber de Deus já está dando uma desculpa, porque lá dentro também tem um joio. Dentro das igrejas tem um joio, não pode tirar o joio. Se você tira o joio, você vai para lá, no meio de uma família tem um joio.
Você tira o joio, você vai tirar o resto da família da igreja, vai escandalizar. Então, deixa o joio lá dentro, não mexe com o joio, deixa o joio quietinho lá. Deixa ele imaginar que tem um bando de gente louca falando de Deus e assim, essa turma fica falando dessas coisas, eu não acredito nisso. Só que ele fica quieto pensando isso, né? Enquanto ele está quietinho, deixa ele lá, entendeu? Ó, verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá? Olha só. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Tá? E ele mesmo por ninguém é discernido. Então, quem por exemplo, tem algum dom, ou se a pessoa é carnal e olha para uma pessoa espiritual, não vai entender o que a pessoa tem, o que a pessoa é, o que Deus deu para a pessoa, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, você tem a capacidade de aprender as coisas de Deus. Tudo bem? Acabamos 1 Coríntios 2. Tchau, tchau.